dia 3 de agosto de 2018. Mais uma vez, o inusitado programa Pulando a Cerca, que não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura, é como a vida. O apresentador do programa sou eu, Daniel Suturians, médico, e vamos convidar mais uma vez o Boca de Trombone. Fala, Inácio! Cobriu de lona é circo. Descobriu como a vida pulando a cerca. Mais uma vez. Daniel, prossiga. Então vou prosseguir. Olha só, Pulando a Cerca é um pequeno programa, uma grande bandeira. E pulando a cerca, por quê? Por cima, pelo meio, por baixo. Porque a gente enxerga do outro lado. E o outro lado não tem corrupção, não tem sacanagem, tem o quê? Educação, saúde, justiça e lazer, cultura e lazer. Então, o apresentador do programa sou eu, Daniel Suturians, como eu já falei, o único apresentador do mundo que já teve AVC, acidente vascular cerebral, que é a doença que mais mata no Brasil e no mundo. Então, eu sou um sobrevivente, eu sou o próprio Pulando a Cerca, pois é. Mas vamos convidar, mais uma vez, uma fração importante da população do Brasil. Vamos convidar um simpaticíssimo, educadíssimo, gostosíssimo, desundíssimo secretário de Idoso de Niterói, da Prefeitura, Beto Sade, vem pular a cerca, Beto Sade! Pulou! Isso! Olha só, bom dia, boa tarde, boa noite, que o programa repete. Beto, fez xixi? Fiz xixi antes de entrar. Ah, bom. Senão ia ficar apertado aqui. É bom, fazer xixi, pular a cerca é importante. Beto, qual é a sua idade? Eu tô com 52 anos, formado em Direito e Administração, licenciatura e bacharelado. Sou concursado do Tribunal de Justiça e atualmente o prefeito convidou a gente a assumir esse desafio de estar secretário do idoso. Tô lá 1 ano e 2 meses. Então, Beto, você tem 52 anos, garoto, eu tenho 96, olha só, é garoto. Você nasceu aonde, Beto? Eu nasci em Niterói. Né? Meus pais são de Bom Jesus, Itabapuana. Sim. E a gente conhece um pouquinho da cidade. Talvez eu seja um dos poucos que conheçam não só a cidade, como a história da cidade. Porque se você perguntar a qualquer morador da cidade o que significa a palavra Niterói, o que significa Icaraí, o que significa Itacoatiara, Cambuinhas, Fonseca, eles não sabem a origem. E a gente estudou toda essa parte, fizemos vários vídeos na cidade mostrando um pouco da história e, consequentemente, acabo, surpreendentemente, assumindo a função de estar gerenciando políticas públicas para 86 mil idosos em Niterói. Que bom. Olha só, Niterói. E como é que era Niterói quando você era criança? Olha, eu nasci em 66 e, na verdade, eu fiquei por 13 anos morando lá no Fonseca. Porque o Fonseca, para quem não sabe a história do Fonseca, ali tinha um dono de engenho, que aquilo era uma grande fazenda. E era o seu José da Fonseca e Vasconcelos. Em homenagem ao seu José da Fonseca e Vasconcelos, ali se tornou o bairro do Fonseca. Alguns dizem que é Fonte Seca, mas não procede isso. E ali tinha um bairro, que hoje ainda é considerado um subbairro, que é o bairro Chique. Por que bairro Chique? Porque a nobreza de Niterói residia ali. Se você descer a ponte ali pelo Ponte Serrés, você vai ver os casarões antigos do século XV, século XVI, que mantém aquela arquitetura. E isso realmente você começa a entender um pouco da cidade de Niterói, que na verdade era Vila Real da Praia Grande.
E quando Dom João VI desembarcou aqui em São Domingos, na praça, antiga Cantareira, ali tinha um grande empresário do ramo de... Hoje a gente fala de prostituição, né? E ali era uma casa da Luz Vermelha. E ele ficou hospedado ali, né? Na Cantareira. E logo depois que João VI foi embora, Niterói acabou, né, tomando um outro vulto, né? E poucas pessoas sabem do que eu vou falar agora. Niterói tem um decreto dado por Dom Pedro II como cidade imperial. E isso poucas pessoas sabem, né? E é muito interessante porque se você for ali na Praça do Rink, tem ali o Beijamão, que foi inaugurado pelo Dom João VI, e logo depois Dom Pedro II foi ali e fez um chafariz para que aquele monumento ali pudesse ser, né, para abençoar a cidade. Então a história de Niterói é uma história muito bonita, né? Que na verdade começa com Araribóia. Quem era Araribóia? Quem era que predominava na cidade de Niterói? Eram os índios tupinambás. E o Araribóia era da tribo do Teminonós. Aí Nilo Peçanha, governador à época, emplacou uma guerra, e isso... Nilo Peçanha não, perdão, Estácio Sá. Nessa guerra, Araribóia acabou vencendo. E como uma recompensa dessa vitória, quando ele estava passando ali por Icaraí, que ele adentrou a Baía de Guanabara, que Icaraí, o significado são águas sagradas, porque eram vários riozinhos, né, que vinham descendo, para quem conhece Niterói de antigamente, aquela região ali do Abel para a Praia de Icaraí era tudo charco, né? E aquilo foi tudo aterrado. E ali, quando ele olhou a pedra se afeiçoava à face dele. Por isso que virou Pedra do Índio, né? Então é uma coisa interessante que você começa a conhecer um pouco da cidade. Como tem a Pedra de Itapuca, que é o divisor entre a Praia das Flechas e a Praia de Icaraí, ou seja, do bairro de Icaraí, o bairro do Ingá, e ali era um grande arco, por isso Pedra de Itapuca. Ele foi dinamitado em razão de ter a obrigatoriedade de fazer ali aquela estrada, que na verdade hoje é uma beira-mar, né, que é a Praia das Flechas. E o bairro do Ingá, onde nós estamos aqui, né, fazendo esse programa, tem a ver com os ingazeiros, né, que são frutas, eram árvores frutíferas que tinham em demasia aqui, e aí batizou-se o Ingá como bairro do Ingá. O Beto, olha só, o programa vai espalhar, vou colocar Niterói, o cara no Japão talvez não saiba. Então, Niterói é uma cidade do estado do Rio. O estado do Rio é um estado que pertence ao Brasil. E o Brasil pertence ao mundo, e o mundo pertence ao universo. Olha só, Beto, agora eu perguntar a você o seguinte: o que é o idoso? Olha, essa é uma pergunta que a gente tem, debatido muito sobre isso. O idoso hoje no mundo representa um contingente significativo. Se a gente pegar a pirâmide, onde o topo sempre foi em forma triangular, né? Porque a base, se a gente pegar as famílias mais antigas, tinham 10, 15 filhos. Hoje, a maioria dos casais querem ter no máximo 2 filhos, alguns nem filhos querem ter. E aí, essa pirâmide está virando uma ampulheta. Hoje, para vocês terem uma noção, o quantitativo de jovens até 24 anos, de 0 a 24 anos, é menor do que o quantitativo de idoso. Idoso, a gente está falando acima dos 60 anos aqui no Brasil, porque o Estatuto do Idoso, ele vai completar 15 anos. Ele foi de 2003, 1º de outubro de 2003, foi sancionado a lei, à época, por então presidente Lula, dando ao idoso uma lei específica de prioridade. E o idoso hoje, nós temos 2 dificuldades para lidar. Primeiro, quem faz 60 anos,
ou mais não se considera idoso. E ele começa a não entender que ser idoso é um privilégio, porque quem consegue chegar aos 60 anos, você acabou de relatar no início do programa, o momento difícil que você passou com o seu AVC. Muitos não conseguem passar por essa etapa, principalmente voltar à labuta, e você hoje tem o privilégio, né? A mão de Deus abençoa a sua vida e você está aqui fazendo o seu programa. Então, diante... Não, nosso. O nosso hoje, então, hoje é nosso, então. Hoje é nosso sempre... e dos operadores. Não, e dos espectadores. Sempre foi nosso. Então, o que ocorre? O grande problema do idoso hoje é a solidão. Por que a solidão? Você imagina um idoso com 80 anos, os seus amigos de infância, a maioria já faleceram. Os que estão vivos têm dificuldade de locomoção, né? Dificuldade motora. Além disso, cada um buscou o seu rumo. Então, tem uns que moram em Niterói, outros moram em São Gonçalo, outros moram no Japão, outros moram na Inglaterra. Quer dizer, as redes sociais, que têm sido um grande alavancador de reencontrar amizades, isso aconteceu com você, acontece comigo, acontece com os ouvintes e com os telespectadores, o que ocorre? Ele sente um desejo enorme de ser o principal alvo da atenção. E a própria família hoje não tem tempo para o seu idoso. Nós temos em Niterói 38 ILPIs. O que é ILPIs? Instituição de Longa Permanência de Idosos. Antiga asilo, casas de repouso. O que ocorre? Tem hoje, principalmente em Niterói, nós temos aqui 86 mil idosos. O bairro de Caraí tem 25% de idosos, nós temos 20.151 idosos só em Caraí. Só perdemos para Copacabana no mundo, que tem 33% de idosos. Então, se a gente começar a observar que 17% da população de Niterói hoje, que está em torno de 520 mil habitantes, são idosos, nós precisamos de olhar com carinho. E aí o que ocorre? A família, o que tem feito algumas famílias? Por não ter tempo de cuidar do seu idoso, ou o idoso necessitar de cuidados mais específicos, acabam internando ele ou colocando ele numa LPI. Qual é a consequência disso? Primeiro, a tristeza, a decepção, a amargura e até a depressão. E morte. Exato. E aí a gente precisa rever, porque nós vamos chegar lá e nós precisamos entender como poderemos chegar ou como devemos chegar. Então, um trabalho intergeracional é fundamental. E aí o que é mais absurdo, e o Ministério Público tem acompanhado isso de muito, muito perto, tem famílias que o idoso está bem, ganha 10, 15, 20 mil por mês, interna o idoso para pagar 5 a 8 mil e vai viver com os vencimentos do idoso. Isso parece uma coisa absurda, mas infelizmente é uma realidade latente de pessoas que fazem com que o idoso seja hoje um instrumento de manobra. Porque, um exemplo, Daniel, se uma criança fizer um xixi na sala de casa, todo mundo bate palma, todo mundo morre de rir. Se o idoso fizer xixi na sala, querem bater, dizem que ele é um lambão, e aí o que acontece? O idoso ele começa a voltar àquela curva da vida e de voltar a ser criança. E aí a gente precisa ter a capacidade de ouvir mais, enxergar mais, sentir o cheiro, usar os braços e falar menos. Menos cobrança. Então nós estamos vivendo uma transformação desse mundo globalizado e se a gente observar, as famílias hoje só se conversam por WhatsApp. Se você for num restaurante, tem 4 sentados, 3 estão no WhatsApp, o outro está querendo conversar e não tem diálogo. Então, Roberto, você tem dentro dos programas uma coisa essencial, o centro de convivência do idoso. Isso é fundamental. Um centro que conversa a população, jovem, idoso, um centro. Essa é a questão fundamental, o diálogo. Então, isso vai ser uma coisa
é muito legal, porque vai ser no Carlos Martins. Carlos Martins é um mundo, né? Uma instituição pública e recebe todo mundo. Isso é uma mãe. Uma mãe vai querer receber os idosos. Não é isso? Na verdade, isso é mais um projeto da secretaria. Nós não tínhamos verba. Quando entramos o ano passado, em maio do ano passado, nós não tínhamos uma previsão orçamentária para investir em projetos. E o que ocorreu? Nós começamos a fazer um levantamento. Eu até queria daqui a pouco entrar como que surgiu tudo isso, porque, na verdade, o Centro de Convivência é mais uma complementação do diagnóstico que nós viemos fazendo nesse período. Porque quando a gente pega a casa que não tem estrutura nenhuma para montar essa estrutura, é muito complicado. Precisa ter muita perseverança, precisa ter convicção de que você vai vencer os obstáculos, você precisa ignorar as pedras que surgem ao seu caminho, e hoje eu avalio que a nossa secretaria é como o rio de águas doces que desce da fonte e vai lapidando as pedras que surgem no nosso caminho. Então, é o próprio pulando a cerca. Pulando a cerca. A gente hoje pula cerca, muro, montanha, o desânimo, a falta de credibilidade da classe política, porque o nosso Brasil hoje vive um momento muito difícil, politicamente falando, isso interfere na economia. Estamos prestes a ter uma eleição presidencial onde a gente não sabe nem quem são os candidatos, as convenções estão sendo realizadas, os candidatos a governador do estado do Rio também a gente não sabe quem serão. A população, uma parte não quer mais votar porque não acredita mais em nenhum político. Só que o único instrumento que você tem para transformar uma sociedade é você saber escolher. Porque eu vou falar, o senhor que falou que é médico. Imagina a gente ter que operar o nosso coração, ir lá para o Antônio Pedro, fazer todo o pré-operatório, e o maior especialista e catedrático está ali para fazer a sua cirurgia, mas ele passa mal e não tem um outro médico para operar. E aí vão fazer o seguinte, médico é médico, então vou pegar qualquer médico. Mas está faltando médico. Então vamos chamar um açougueiro ali porque ele sabe cortar uma carne. E hoje, quando a gente não sabe escolher um político, ele é igual açougueiro quando tem que fazer uma cirurgia cardíaca. A gente não sabe como vai terminar. Sabemos como vai começar. E o instrumento de mudança é exatamente a consciência. É a educação e é a condição de você transformar. E voltando para a questão do centro de convivência que você falou, o que ocorre? Quando nós entramos na secretaria, nós verificamos que para ter acesso a verbas federais ou verbas públicas, a gente deveria ter o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Esse processo ele tramitava na Câmara de Vereadores há 16 anos. Era de 2001, de iniciativa de um vereador, e que foi aprovado em primeira discussão, porque no sistema de aprovação de leis na Câmara Municipal de qualquer cidade, você tem que aprovar em primeira e segunda discussão. Quando verifiquei isso, fiz uma minuta ao procurador-geral do município e ele verificou que existia uma inconstitucionalidade dessa lei. Por quê? Porque essa lei não pode ser de iniciativa de um vereador, tem que ser de iniciativa do executivo. Ou seja, o prefeito tem que encaminhar esta lei para a Câmara e a Câmara votar. O que aconteceu? Arquivamos essa lei. Quando nós conversamos até com a ex-conselheira, que é ex-professora da UF, né? Ela não tinha muita perspectiva que a gente pudesse aprovar. Porque ela falou, já levamos 16 anos, se você começar de novo, como vai ser? E aí o que nós fizemos? Fizemos uma minuta, encaminhamos ao procurador, ele deu um despacho, levamos ao gabinete do prefeito, convocamos o presidente da Câmara, ele entendeu a proposta e a necessidade das políticas públicas de idosos serem implementadas,
foi encaminhado à Câmara, procurei os vereadores de situação e de oposição, a Câmara hoje de Niterói são 21 vereadores, 4 são de oposição. Tivemos unanimidade dos votos, aprovamos em primeira e segunda discussão, o prefeito sancionou a lei, esse tempo durou 20 dias, ninguém acreditou, porque não é normal. Mas graças a Deus eles entenderam da questão de ter em Niterói uma política diferenciada. E a professora que é aposentada da UF é a Magali Belchor, né, que eu tenho um carinho, uma pessoa fantástica, e ela ficou até muito emocionada. E aí, em outubro, nós fizemos a eleição, demos posse a esse conselho, e hoje ele funciona regularmente, elaborando as políticas públicas da cidade. Em paralelo a isso, nós começamos a fazer várias visitas a centros de convivência e a alguns trabalhos que existiam na cidade. Porque nós temos muitos clubes da terceira idade na cidade. E a gente começou a ouvir o que eles tinham a dizer. Porque o grande problema hoje do governante ou do gestor é que ele não quer ouvir. Ele implementa suas políticas baseado no que ele acha. Mas, na verdade, nem sempre aquele que necessita dessa assistência, ele acaba não atendendo a demanda e a necessidade da população. Aí nós começamos a fazer ação social, fizemos a Semana do Idoso com várias instituições, fazendo palestras, fazendo atividades esportivas, culturais, educativas. Então, universidades, hospitais, a prefeitura, vários espaços públicos da cidade foram contemplados e foi um grande sucesso. Elaboramos os Jogos Abertos dos Idosos. Enfim, começamos a fazer uma sequência de ações para que o idoso pudesse ser valorizado na cidade. Iniciamos janeiro já fazendo o calendário anual de eventos e de atividades. Em paralelo a isso, aí que surgiu o Centro de Convivência, o presidente da Câmara, o vereador Paulo Bagueira, disponibilizou no orçamento 1.600.000 para a abertura do Centro de Convivência. Foi aprovado, foi colocado no orçamento municipal e essa verba está garantida para ser aplicada agora em 2018. Já em janeiro, nós abrimos as inscrições da escolha do Rei Momo e da Rainha Idosa do Carnaval de Niterói, pelo Bloco Cordão da Bola Branca. Tivemos 33 mulheres senhoras inscritas e 10 idosos inscritos. Demos premiação em dinheiro e demos um final de semana no Raras Morena é Só, lá em Matias Barbosa, próximo a Juiz de Fora. Foi um sucesso absoluto. Fizemos a abertura do carnaval na Rua da Conceição com o bloco, e a partir daí fizemos a homenagem às mulheres, fizemos uma série de ações, bingos dançantes com sorteios, fizemos o prêmio Amigo do Idoso em junho, realizamos uma série de reuniões para poder trazer o idoso, estamos levantando dados técnicos para poder fazer uma aplicação mais imediata. E agora, próxima sexta-feira, daqui a uma semana, no dia 10, nós vamos ter a primeira eliminatória do Fest Voice da Maturidade, que tiveram 65 candidatos inscritos, de um alto nível, né? O nosso corpo de jurado, para vocês terem uma noção, vai ser composto de cantores da cidade, como Dalto, Marcos Sabino, Eri Galvão, Ralph Guedes e outros que eu vou guardar aqui em segredo e sigilo para que a gente não possa, né, contagiar os concorrentes a estar assediando os jurados e poder ter um benefício. Mas a expectativa é bacana, vai ser lá no Teatro Popular de Niterói, quem quiser comparecer, vai ser sexta-feira, dia 10 agora, de agosto, a partir das 18 horas. Premiação de R$3.000 pro primeiro colocado e mais um final de semana lá no Raras Morena. R$2.000 pro segundo colocado e R$1.000 pro terceiro. E o Centro de Convivência, que é um projeto que a gente
idealizou e que o Daniel falou aqui com muita propriedade, vai ser, né, já está tudo encaminhado. Pedimos autorização ao governador para ser ali no Caio Martins. Vamos utilizar a parte esportiva deles. Vamos ter cerca de 40 oficinas, alguns cursos de capacitação, ou seja, o idoso que quer ser reinserido no mercado de trabalho, a gente vai buscar esse viés das empresas e capacitá-lo nesse segmento. Criamos um projeto também chamado o idoso na maturidade, que a Oceano Pharma contratou o primeiro idoso, que é a oportunidade de trabalho, oportunidade na maturidade. Isso foi alvo até de algumas reportagens de alguns meios de comunicação, para que a gente pudesse reinserir no mercado de trabalho o idoso. Por quê? Porque o idoso ele tem muita experiência, mas chegou o momento que ele precisa se aposentar. Só que ele se sente útil ao mercado, mas o mercado acaba não tendo condições de absorvê-lo, porque ele acaba se tornando caro em demasia para a empresa. Inclusive tem um projeto no Congresso Nacional chamado RETA, que é um projeto onde o empresário que contratar idosos em torno de 10%, ele fica isento de pagar INSS e FGTS. Qual é a vantagem? Você traz uma desoneração para o empresário, você vai pegar uma mão de obra qualificada e você vai acabar voltando com alguns profissionais que fazem falta no mercado. Se a gente observar hoje no mercado, a gente tem dificuldade de encontrar alguns profissionais capacitados. Por exemplo, hoje para se encontrar um sapateiro, para se encontrar um eletricista, para se encontrar um técnico de refrigeração, um bombeiro hidráulico, a gente tem dificuldade. Roberto, olha só, você está dando vários exemplos. O idoso, ele sente uma marginalidade, porque a família começa a abandonar. E, em consequência disso, o idoso começa a falar menos. Então, ele tem muita experiência, viveu a sua vida inteira e a fala começa a diminuir. E o Centro de Convivência do Idoso e os vários projetos adquirem a fala. E a fala é tudo. Não adianta o idoso ter muita experiência se não consegue falar. Então, a fala é tudo. E quando ele tem uma questão fundamental, ele se torna marginal para a família, porque ele não consegue muito falar. Então, isso é fundamental. E a fala, eu acho que é o grande caminho que a Secretaria do Idoso, através de você, é o grande caminho a fala. Começa a falar e depois fazer. Falar e fazer. Isso, na minha visão, é importantíssimo. Então, olha só, sexta-feira que vem vai ter um concurso Voz. Ele vai falar, vai se expor publicamente. No carnaval, o rei Momo e a rainha Momo, ele vai se expor publicamente. Então, a Secretaria do Idoso é o falar e fazer publicamente, investindo a mão da marginalidade. Isso se torna aberto. Então, eu acredito que você tem mais esse caminho, o grande caminho, mais. Isso é fundamental. E cada vez mais, você falou claramente, o idoso está crescendo o número. Então, e a população precisa disso. Não é tornar o idoso uma criança. Dessa palavra, não, pelo contrário. Ele adquire
um maior grau de articulação familiar. O idoso, no Japão, o idoso é super respeitado. Aqui não, parece que é o ferro velho. E não é. Não, exata pela experiência, pela a vida e a articulação. Então, o idoso, pulando a cerca, tem que falar e fazer e realizar. Por que não? E a Secretaria do Idoso, que foi uma coisa recente, olha só, parece que no Brasil o idoso era marginalizado pela população. Então, isso entra na contramão a criação da Secretaria do Idoso. E você, por acaso, não é por acaso, foi escolhido secretário. Por quem? Olha, eu no início da fala acabei não dizendo, mas em 2002 eu fui convidado para elaborar plano de governo. Eu achei aquilo assim assustador. Mas eles tinham interesse em trabalhar não só o rótulo do candidato como marketing, mas trabalhar o conteúdo. Nós conseguimos de lá para cá fazer 16 planos de governo no estado. Ganhamos em 13 prefeituras. E qual era o perfil desse plano de governo? Primeiro você faz um estudo macro da cidade para poder saber a questão de água encanada, de esgotamento sanitário, de recolhimento de lixo, do PIB, qual é o perfil econômico da cidade, quais são as condições. E aí o que aconteceu? Com essa experiência que nós fomos adquirindo em várias prefeituras, eu acabei virando secretário de Fazenda em São Pedro da Aldeia. Fiquei lá por 7 meses e saí triste. Porque eu vi uma cidade que é o patinho feio da região dos lagos, porque hoje o royalties que deu um incremento econômico ao estado do Rio de Janeiro. Se a gente tirar hoje do Rio de Janeiro o petróleo e as montadoras do sul fluminense, o estado do Rio quebra. Né? Porque a parte de estaleiro ela está estagnada. O Comperge tem a perspectiva, agora entrou um grupo japonês para poder dar um incremento e gerar empregos. E ali, São Pedro da Aldeia, como era o patinho feio, nós conseguimos descobrir o caminho para São Pedro da Aldeia poder ser zona produtora principal, ZPP. Porque você, na questão do petróleo, você tem ZPP e ZPS, que são os municípios que estão diretamente ligados à exploração do petróleo, como é o caso de Macaé, de Campos, e os municípios que são circunvizinhos, que a tubulação passa, ou que são beneficiados. Porque o royalties, na verdade, é uma compensação ambiental por eventuais danos que possam acontecer ao meio ambiente. Então, é uma riqueza finita. Se você não souber usar esse dinheiro, e foi o que aconteceu na maioria dessas cidades, você acaba perdendo essa questão de investimento. E nós descobrimos que São Pedro da Aldeia, os helicópteros que ficam baseados na base naval de São Pedro da Aldeia, fazia a fiscalização das plataformas de Campos e Macaé. E o INEA, que dá o licenciamento para essas plataformas funcionarem, também estavam lá. Então, ela, na verdade, ela é uma ZPP. Mas, juridicamente, como não houve nunca um pleito nesse sentido, ele acabou não se credenciando na ANP para que pudesse mudar o seu perfil. Cabe entrar com uma ação, né, requerendo esse direito. Mas quando a gente foi ali buscar o perfil de São Pedro da Aldeia, que na época tinham 70 mil habitantes, 70 milhões de recursos anuais, eu percebi uma Câmara completamente comprometida em fazer do dinheiro público o seu quintal, um prefeito que entrou com perfil de austeridade, já tinha sido prefeito e não dava seguimento e continuidade. Nós fizemos um seminário em março, nós entramos em fevereiro, em março nós fizemos um seminário com Receita Federal, Estadual, Municipal, CDL,
Caixa Econômica, Banco do Brasil, para poder viabilizar economicamente o perfil do município. E gostaríamos de fazer ali a capital nacional da terceira idade, porque poucos sabem, mas a Lagoa de Araruama ela tem um perfil terapêutico. Aquela água ali, pelo alto valor de alcalinidade, ela cura osteoporose, ela cura a questão de bursite, de artrose. Então, como águas tranquilas ali, você podia pegar ali e fazer várias pousadas, mas o grande desafio era a rede hospitalar. Porque o jovem hoje quer Búzios, quer Cabo Frio. Então, os idosos iriam para São Pedro e os filhos e netos iriam lá para aquela questão. Voltando a isso tudo, quando nós pegamos essa experiência, e aí você falou sobre a questão do idoso, 2 pontos que a gente precisa abordar, que é a violência contra o idoso. 70% dos casos de agressão a idosos são familiares, principalmente filhos ou netos, e alguns viciados em droga. Os idosos têm medo de denunciar porque fala da questão fraterna. Porque uma mãe cria 10 filhos, 10 filhos não cuida de uma mãe. E essa é uma realidade. Porque há o amor de mãe incondicional. Então a gente está precisando inverter, trabalhar na base, que são as crianças, fazer uma relação intergeracional para que essas crianças possam entender como que eles querem ser quando forem idosos e como eles querem ser tratados e a gente começar a mudar esse viés. Hoje a cidade, você falou sobre a questão do idoso, ele fala menos, ali no posto de saúde da Engenhoca tem um projeto chamado Bem Vividos, onde tem mais de 100 idosos. Eles eram pacientes recorrentes do posto de saúde, com pressão alta, com taquicardia, com hipertensão. Aí começou a se fazer um trabalho lá de recuperar a autoestima desses idosos. Hoje tem mais de 100 idosos que vão lá diariamente participar de várias atividades, sejam de oficinas, de acompanhamento médico, e isso é investir o quê? Na prevenção. Quando você investe na prevenção, você diminui o custo na média e alta complexidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu tenho alguém que é diabético, que já tem uma idade, se ele não fizer um trabalho de prevenção, a tendência dele é perder uma vista, é ter que amputar um membro. Então o custo para medicina, para uma cidade, fica muito mais caro. Nós vamos fazer agora em novembro o seminário Cidade Amiga do Idoso. Essa Cidade Amiga do Idoso foi criado pelo Alexandre Calas, que é um médico brasileiro, que nasceu e viveu em Copacabana, foi morar em Londres, foi contratado pela Organização Mundial de Saúde, que é um braço da ONU, e desenvolveu a Cidade Amiga do Idoso. E nós queremos fazer de Niterói a Cidade Amiga do Idoso. Só que todo esse amparato depende de uma série de ações. Uma ação de saber se o passeio público tem alguns degraus, tem buracos. Por quê? Porque o idoso arrasta o pé, ele não anda. Saber se a cidade ela tem o verde necessário nas praças, se o transporte público tem um degrau mais baixo pela dificuldade de mexer as pernas ao idoso. Enfim, temos o projeto Gugu com 40 núcleos na cidade, que faz ginástica com os idosos. Temos o projeto Arte de Dançar, que hoje trabalha em comunidade, trabalha no Horto do Barreto. Enfim, nós estamos levantando. Eu entendo que se a gente realmente aplicar esse investimento, e nós vamos solicitar ao prefeito no próximo orçamento para 2019 um aumento desse investimento, porque aquele prefeito que não aplica a prioridade na política do idoso, ele está cometendo improbidade administrativa. E esse ano é o ano que foi dado pelo presidente da República, né, e publicado em Diário Oficial, que é o ano de defesa dos direitos humanos da pessoa idosa. 70 anos de direitos humanos, 15 anos do Estatuto do Idoso. Então, nós precisamos nos conscientizar que iremos ficar velhos e precisamos saber como chegaremos lá. Se a gente não preparar uma saúde de qualidade. E aí nós tivemos em Bom Jesus Tabapuana semana retrasada. Vocês acreditam? Bom Jesus Tabapuana, para quem não sabe, fica no noroeste fluminense, dos 92 municípios, tem 40 mil habitantes, divisa com o Espírito Santo. Lá tinha uma fila de 1,5% de pessoas na fila do SUS para fazer cirurgia de média e pequena complexidade. Em 3 anos,
Eles zeraram a fila, hoje atende a 13 municípios do entorno, está fazendo convênios com municípios do Espírito Santo e hoje é uma referência da saúde para o Brasil. Estive lá com o Dr. Márcio Belisário, que é o diretor técnico cirurgião. Estive lá com o Vitor Pavan, que é o gestor hospitalar do hospital, que é uma unidade lá, a única unidade que estava a ponto de fechar 3 anos atrás, e hoje tem uma cidade completamente transformada. E isso deve servir de modelo para outras gestões de saúde. Então, qual é a visão que nós temos para poder complementar essa nossa fala, Daniel? Se nós quisermos transformar esse país, cada um dê a sua cota de contribuição. Eu não fico pensando no que não deu certo. Eu fico pensando no que eu posso acrescentar dentro da minha pasta para transformar o idoso que hoje não tem uma assistência que é garantida por lei, para que ele seja um assistido da sociedade, seja um privilegiado do governo. Em que sentido? O privilégio que eu falo é que os direitos dele sejam garantidos, porque a aposentadoria hoje é irrisória. A maioria não tem hoje uma casa própria. Então, se a gente não começar a olhar com esse viés, nós vamos ter problemas seríssimos no futuro. Então, o Beto Saad, olha só, vou dar os parabéns pelo alto desempenho que você está tendo na Secretaria do Idoso. E vou dizer o seguinte, velho é o seu preconceito. Velho, não, é o seu preconceito. Vamos pular cerca. Pular cerca com a criança, um adolescente, um adulto, um idoso. O país se forma dessa forma. Então, parabéns pela tua atuação. Olha só, em pena que o programa terminou, tem 45 minutos. É um tempo de futebol. Passou rápido. No dentista, de 15 minutos é 5 horas. No motel, 1 hora é nada. Então, vou dar parabéns para você. E vamos ter um último minuto, igual ao futebol. É você que vai falar sobre a questão de idosos. 1 minuto. Eu queria agradecer a UniTV, eu queria agradecer ao Daniel, a toda a equipe, a quem está nos assistindo e dizer que é possível a gente transformar uma cidade desde o momento que a gente acredite no nosso potencial. Quando eu assumi esse desafio, eu sabia que era um desafio para trabalhar. Hoje eu trabalho em torno de 16 horas por dia. Temos o projeto Idoso vai ao Teatro, Idoso vai ao Show, Idoso vai ao Cinema. Se a gente fosse falar de tudo aqui, eu acho que teria que ter uns 4 takes de 45 minutos. Mas o que nós queremos hoje em Niterói é fazer dela a melhor cidade para o idoso viver e ser feliz. E que Deus abençoe a todos vocês. Então, vamos terminar o programa cantando. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Cantando comigo. Eu não sou bom para cantar pulando a cerca, a música. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Vamos lá. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Então, idoso é tudo. Então, pulando a cerca com vocês, mais uma vez, valeu!